Você está passando por uma crise qualquer, está se lamentando, mas essa crise foi você que criou. Essa crise não é Deus. Essa crise não é Deus que criou. Foi você. Eu passei por uma crise. Eu perdi o meu casamento. Eu perdi parte da minha vida. Porque foi uma crise que eu criei. E o momento que você aceita e coloca nas mãos de Deus, você muda a sua vida. Há dois caminhos: permitido por Deus, direcionado por Deus. Permitido, Deus permite que você crie situações e bata a cabeça, se machuque. O outro caminho é direcionado por Deus. O caminho de sucesso é o caminho que não vai levar você ao erro. Você vai fazer a vontade de Deus, vai ser direcionado por Deus. E tudo que você fazer, segundo a vontade de Deus, dará certo. Porque é direcionado por Deus, Deus não é. Então vamos lá? Lamentações 3:39. Olha o que fala aqui em Lamentações 3:39. Meu amado. Lamentações 3:39. Por que nós queixamos da vida quando somos castigados? Por causa dos nossos pecados. Por que nós queixamos da vida quando somos castigados? Por causa dos nossos pecados. Somente isso. Percebeu? Entendeu? Por que está acontecendo isso com você? Está triste? Está todo enrolado em dívida? Você acha que o diabo te promoveu dívida na sua vida? Você está enrolado porque você não soube administrar o seu dinheiro. Você está todo enrolado, não adianta reclamar. Não adianta falar para os cantos. Crise, nós que criamos para as nossas vidas. Nós não nascemos em crise. Nós buscamos a crise. Gálatas 6, 7, 8. Não erreis. Deus não se engana. O que semeia na carne ceifa. O que semeia no Espírito, do Espírito ceifa. Quantas e quantas vezes nós colocamos Deus na parede, queremos o que não podemos ter, e Deus quer nos dar. Nós entramos numa crise, porque não temos capacidade de saber o que é a vontade de Deus na nossa vida. Nós temos que ter capacidade de deixar Deus direcionar a nossa vida, Deus conduzir a nossa vida. E nós erramos. A origem do pecado entrou por um homem. E a origem do bem é Deus. Deus nos dá a vida eterna. Deus quer um bem para nós. Nós homens, quando nascemos, nós temos o pecado, porque somos descendentes de Adão. Todos nós temos a essência do pecado. Mas Adão não teve. Só que, quando Deus criou o homem, Deus já tinha feito um plano sobre essas vidas, a raça humana. O homem nasceu puro, sem pecado.
Só que Deus deu livre-arbítrio. E essa essência do mal, ela sempre existiu dentro do ser humano. É um lado permissivo, que Deus permite isso dentro da gente, e o outro lado que é direcionado por Deus. Direcionado por Deus. Então nós temos um livre-arbítrio. Nós fazemos o que quiser, o que quisermos. Somos crentes, não somos robôs. Somos direcionados por Deus. Deus é Pai. Deus nos orienta. Nós não sabemos viver. Nós não sabemos viver. Temos que pedir a direção de Deus para vivermos de acordo com a sua vontade. Deus nos fez no seu propósito de sermos adoradores de Deus. Quem adora a Deus, quem está diante de Deus, não tem crise. Porque Deus não fez o homem para ter crise. Deus fez o homem para ser adorador dele, para glorificar, para exaltar. É isso, para isso que Deus fez o homem. A prática da palavra, no capítulo 22, 25 e 26. Não se engane, não seja apenas ouvinte dessa mensagem, mas ponha em prática a ação da fé. Não seja só ouvinte da palavra, pratique ela. Pratique ela na sua empresa, pratique ela na faculdade, no seu trabalho, na sua casa, por onde você passar. O seu próximo tem que ver, sentir e perceber o caráter de Deus na sua vida. O Evangelho é a lei perfeita que lhe dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar em tudo o que essa pessoa fazer. É a direção de Deus, é deixar Deus direcionar. Alguém está pensando que é religioso, se não souber controlar a sua língua, a sua religião, não vale nada. Ele está enganando a si mesmo. Ele está enganando a si mesmo. Então, devemos ler a palavra de Deus, o livro de Deus, este livro, a Bíblia Sagrada. Aqui tem tudo que a gente precisa para sermos guiados por Deus. Este livro faz com que, se vivamos diante de Deus, nós sejamos a imagem de Deus aqui na terra, o caráter de Deus aqui na terra. A nossa vida, nós somos feitos à imagem de Deus. Nós temos corpo, a carne, esse corpo físico, temos a alma, temos o espírito. O que é a alma? O que é espírito? O que é o corpo? O corpo você conhece, o corpo físico. Olha, esse aqui você conhece, o corpo físico. A alma é o psique. A alma é o intelecto do homem. E o espírito
o Espírito é aquele sopro que Deus deu. Quando nós morremos, quando nós dormimos nesse corpo, o nosso corpo, a carne, vai voltar para a terra. A alma também. A alma vai voltar. Por que que fica a alma e o intelecto? É o conhecimento que nós temos. Mas o espírito que você alimenta, esse espírito vai subir para a cidade celestial. Hoje, se você alimentar a carne só traz corrupção, a carne só traz coisas deste mundo, a carne só traz o egoísmo, a carne só traz ambição, a carne só quer coisas deste mundo. A alma é o conhecimento que você tem que alimentar todos os dias, aprender, buscar. E você alimenta a alma com coisas do Espírito, você vai produzir fruto do Espírito. O Espírito produz amor, bondade, benignidade, mansidão e daí por diante. São coisas do Espírito. Então temos que alimentar o nosso Espírito para refletirmos a vontade de Deus. Você sabe o que você tem que fazer com as coisas da carne? Deixar esse velho homem, a sua carne, tem que estar sempre. O pecado tem que estar morto dentro de você. Você tem que viver cada dia mais diante de Deus, aprovado. A carne precisa ser alimentada, ela quer ser alimentada, porque o mundo oferece alimento para a carne. Somos bombardeados todo momento. A televisão bombardeia, a mídia em geral bombardeia. Você sai na rua, você é bombardeado. E a carne pede alimento. Mas se a carne é fraca, porque o espírito é forte, o espírito é alimentado. Agora, se a carne é forte, o espírito é fraco, a carne mata o espírito. Você vai querer as coisas deste mundo. E não foi para isso que Deus te criou. Não foi para isso que Deus te criou. Deus te criou para ser um adorador, para servir, para glorificar a Ele, para alimentar o Espírito, pois estamos aqui nesta vida de passagem. Estamos aqui de passagem. Romanos 8:16. Romanos 8:16. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmarmos que somos filhos de Deus. Que maravilha! Que maravilha! Estarmos diante de Deus, refletir o caráter de Deus aqui na terra, ter uma vida abençoada por Deus. Eu entreguei a minha vida a Deus, eu ofertei a minha vida a Deus. Todo cristão deve fazer isso, ofertar. Ele não sabe até quando vai viver, ele tem que ofertar a vida. Eu ofertei a minha vida para Deus. O Espírito Santo de Deus se uniu ao meu espírito para afirmar que eu sou filho de Deus e eu faço a vontade de Deus. Como eu já disse, o meu passado me envergonha, mas o meu presente agrada a Deus, alegra a Deus. E assim devemos viver diante de Deus, vivermos aprovado por Ele. Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Gálatas
4,19. Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês, como uma mulher que tem dores de parto, e continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Olha o sofrimento de Deus. Deus fez você para estar diante dele, e você sai da presença dele, você vai adorar Satanás. Deus sofre por isso. Você traz tristeza para Deus. Aceita Jesus, porque se você está vivendo de forma errada, se você não tem Deus como seu direcionador, o Deus que te deu a vida, Ele está triste, Ele está chorando, Ele está sofrendo, como uma mãe sofre ao dar a luz a uma criança. Deus está sofrendo. Não estou inventando, é a Bíblia que está falando. É a Bíblia que está falando. Colossenses 1:27. Colossenses 1:27. Colossenses 1:27. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que Ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é esse: que Cristo está em vocês, e o que lhe dá a firme esperança do que vocês tomarão parte da glória de Deus. Eu revelei a vocês o segredo que você, se você não conhecia, você conhece. Se você conhecia, você vive diante de Deus aprovado. Eis o segredo. Deus fez você para glorificar, para exaltar, para estar diante dele, para ser um adorador, para ser um gerador de bênção. Foi para isso que Deus criou você. Você não é igual a ninguém. Você tem uma digital, você não é clone. Deus conhece o seu coração. E se você não anda diante de Deus aprovado, Deus está triste. E hoje é o segredo que foi revelado a você, que Deus te ama e que Deus quer você na glória, que Deus quer você fazendo parte da aliança. E se você não aceita, você morre para Deus, vai para o inferno. E Deus não fez você para ir para o inferno. O inferno é para Satanás, pois Satanás é o anjo, a pessoa de confiança de Deus. E este homem infeliz, Satã, quer denegrir o caráter de Deus. E Deus mostra para você nessa escritura, para você ser liberto, porque Ele quer denegrir, Ele quer passar a imagem negativa de Deus para você. E Deus te mostra: tenha fé, faça como Raabe, saia de cima do muro, tenha uma vida de louvor e adoração a Deus. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de tomarem parecido com o Filho. E Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos.
porque aqueles que já tinham sido